Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 1009, duração das penas futuras. É uma continuação, é um comentário feito por Platão. Vamos lá? Empenhar-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que suas inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito prestes a esclarecer-se ou apenas saído da ignorância, logo compreendeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então, raramente deixa de confundir na mesma condenação a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que desabaram sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. A tarefa que vos apontamos será fácil, considerando-se que até mesmo as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão, se de acordo com os próprios evangelistas, e tomando-se ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Não há absolutamente nada em suas palavras capaz de provar que ele os tenha condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltai para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família. Então, imaginar um Deus justo e misericordioso e também conceber o mesmo Deus que pune seus filhos, as criaturas, eternamente, sem dar nenhum tipo de oportunidade de refazer os seus caminhos, é algo contraditório. Então, eu disse que era Plutão, mas não é. Quem falou isso foi Lamennais. Então, Lamennais ele comenta exatamente essa dualidade. Como pode ser um Deus de amor, um Pai, como nos ensinou Jesus, e mesmo assim um carrasco terrível que, pela nossa ignorância, nos condena por toda a eternidade? Precisamos refletir sobre isso, né? O nosso futuro depende do nosso esforço, daquilo que conseguimos aprender, deixando de ser ignorantes. Naturalmente vamos errar. É um processo de aprendizado. É só olhar para os nossos filhos, nós vamos ver isso. E o fato dos nossos filhos errarem não nos dá o direito de condená-los eternamente pelo erro cometido. Ao contrário, vamos nos esforçar para ensiná-lo a não errar de novo. Então, essa é a reflexão. Continuando então, agora sim, Platão. Guerras de palavras, guerras de palavras. Já não fizestes derramar sangue suficiente? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam? O teólogo que consultar as fontes lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos traduziam por pena sem fim, irremissíveis. Eternidade dos antigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta.
Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. É verdade que a vossa razão humana é limitada, porém, tal como a tendes, é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulheis mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Então é essa a questão. Como um pai pode condenar seu filho por toda a eternidade? Ou, de uma forma vingativa, exigir dele sofrimentos atrozes como o fogo do inferno? É muito claro para nós quando Jesus fala do choro e ranger de dentes, ele está se referindo especificamente às nossas dores morais, ao sofrimento que nos impomos pela nossa própria consciência, pelo fato de não termos cumprido aquilo que desejávamos, pela nossa própria ignorância, pelos erros cometidos, essa sensação de que poderíamos ter feito mais. É isso que nos leva ao sofrimento, e não um castigo ou um lugar de castigos. Nós precisamos, como Platão diz, olhar para Deus como soberanamente justo, bom e misericordioso. E se ele fosse nos punir sem a chance de remissão, não seria misericordioso. Continuando. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo são necessários três coisas: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio, a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível, e as vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das exceções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro, mas no século XIX não passa de vãs fantasmas, que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada
e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes de vossa época. Quem é de fato o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objeto da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno, por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, deixar de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmar é, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Paulo Apóstolo. Então, aqui vem de uma forma muito clara a lei de causa e efeito. Então, sendo Deus infinitamente justo, nenhum de nós pode ficar impune diante dos erros cometidos pela nossa ignorância. Mas, como Ele também é misericordioso, vai nos dar oportunidades de resgatar os nossos erros. Então, o sofrimento, a dor que nos visita nas nossas encarnações, e elas são numerosas, eles vêm para nos ensinar o caminho e não para nos punir. Não existe uma punição, mas sim uma forma de nos mostrar qual o caminho será melhor pelo aprendizado. Hoje nós erramos, colhemos a consequência dos nossos erros, aceitamos que não devemos mais errar e vamos seguindo no processo evolutivo. É assim que Deus age diante da criatura, de uma forma amorosa, misericordiosa, sem deixar de ser justo. Vamos responder pelo que fizemos, mas não de uma forma eterna. Sempre de uma forma educativa, para que possamos, aprendendo, não errar de novo. Muito bem. O texto continua longo e aqui vem um comentário de Kardec. Então, vamos lê-lo rapidamente. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhes são apresentados de forma que sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, inflexível em seu rigor e pune com o suplício máximo as 3/4 partes de seus súditos, por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo àqueles que faliram por não as haver conhecido? Não haverá aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria o homem? Foi o que nós acabamos de comentar, não foi? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus sabe tudo, já sabia ao criar uma alma
que esta viria a falir ou não. Ela estava, pois, desde a sua formação, predestinada à desgraça eterna. Isso será possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, pelas suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre, e Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Isso todo mundo pode compreender, e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos incrédulos. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, conquanto se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. O vocábulo eterno, nesse caso, não quer dizer perpétuo, até o infinito. Quando sofremos uma moléstia de longa duração, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, também se exprimam do mesmo modo? Não nos esqueçamos principalmente de que a inferioridade dos espíritos, por não lhes permitir divisar o ponto extremo do caminho, leva-os a acreditar que sofrerão para sempre, o que para eles é uma punição. Aliás, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas tomadas ao tártaro do paganismo está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada em sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral. Aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo através das comunicações espíritas puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo a que já nos referimos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras, também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio mais ovelhas desgarradas. Então é isso. A lei de causa e efeito é eterna. Nós vamos sempre responder por aquilo que fizermos. É nesse sentido, então, que as penas são consideradas assim. Muito bem. Vamos encerrando por aqui, até me estendi um pouco. Na próxima semana, continuamos a partir da questão 1010. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender um pouco mais, de ver a misericórdia do Pai que se derrama sobre todos nós, nos dando sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.